E agora vamos ver na provável língua do Messias. Será que o povo que falava aramaico falou isso mesmo? A língua do Messias nós vimos nos vídeos passados. Vejam, compartilhem, deem like e se inscrevam no canal. A lei dada a Moisés, o povo israelita, salvo do Egito, com coração duro, ingrato, fazendo um monte de besteira depois que recebeu a lei, sendo engolido pela terra, povo de coração duro, mas o Messias veio para mostrar na pele dele como é que é. Então beleza, vamos lá, parte 2. Na parte 1 a gente viu a importância de divulgar o nome, porque o nome do Criador ele tem poder. Há uma justificativa para que todas as pessoas, desde os profetas, passando pelos apóstolos e até o Messias, tivessem uma justificativa de usar o nome do Pai. E isso cabe a nós também. Veremos. E agora, para entender um pouquinho da importância das cláusulas do contrato e estudar as leis do treinamento da empresa, que a gente viu no vídeo anterior, aqui vai um resumo das duas alianças. Gênesis 17, 7. Antiga aliança. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. Está falando da descendência de Abraão. No decurso das suas gerações, em aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Aliança perpétua. Inclusive nós, e o Messias também fez parte dessa aliança perpétua. Inclusive o Messias a renovou. Vamos ver? Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. E dessa forma, o Messias extingue os sacrifícios ritualísticos, mas não a lei. E a lei não extingue a promessa feita para Abraão na aliança. Ou seja, as leis da aliança renovada não extinguem as leis da antiga aliança. E essas leis da antiga aliança vieram 400 anos depois de Abraão. Não sei se vocês fizeram essa conta. Então as leis não extinguem de forma alguma a promessa feita na aliança. Ou seja, em outras palavras, a aliança renovada não extingue a antiga aliança, mas sim se ajunta a ela, formando o contrato total, indissolúvel, inseparável, totalmente dependente um do outro. Afinal, são alianças perpétuas enquanto os filhos de Abraão estiverem na terra. E isso não parou no Messias. E eu sou chato, eu gosto de provas. Vamos provar essas afirmações então. Olha aí, Gálatas 3,17. Quero dizer isto: a lei dada a Moisés no Monte Sinai veio 430 anos depois de Abraão. Não anula a aliança previamente estabelecida com Deus, de modo que venha invalidar a promessa que foi feita a Abraão e aos seus descendentes em aliança perpétua. Mais outra prova, Mateus 5,17. Não pensem que vim, o Messias falando, abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. E vamos ver o que o Aurélio diz, sobre o termo cumprir. O que significa o verbo cumprir? Tornar efetivo o que foi determinado ou a que nós nos obrigamos, ou ao que foi obrigado a fazermos, o que foi determinado. Desempenhar. De uma outra forma, daria para entender como realizar. E aqui no mesmo sentido que ele coloca no item 2, como preencher também. Cumprir também significaria satisfazer um desejo, um pedido. O quarto termo é cumprir mesmo. O que é cumprir? Cumprir. Cumpra o seu dever. Significa realize o teu dever. Que aí entra no quinto item, ó. Ser da obrigação, competir, caber. Cabe a você cumprir. Também dá uma ligada no sexto sentido, que ser necessário cumprir o que é da tua obrigação, o que lhe for conveniente. E um sétimo sentido, realizar-se, cumprir, fazer realizar. Não é difícil. E só lembrando aqui, todas essas palavras são do Aurélio, tá?
são do Aurélio, não são minhas. O que tem em parênteses aí também está no Aurélio. Eu não coloquei nenhuma letrinha e nenhuma vírgula. Ou seja, as leis devem ser cumpridas, sob pena de maldição. Falamos no vídeo passado sobre as maldições. E bem como o Messias e os apóstolos cumpriram. Bem como parte dos judeus cumprem hoje. E muito pontualmente, alguns cristãos que já guardam o sábado e adotam as leis sobre alimentos puros e impuros. Romanos 3:31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Esse é um texto da Nova Versão Internacional, de 2011. Vamos ver o que a Almeida Corrigida e Fiel fala. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Agora, esse texto indica que parece que a fé concorre com a lei. Vamos dar uma olhadinha no que é fé. Eu tenho dito aqui, já há 3 ou 4 vídeos, que a fé é uma palavra polissêmica. Ela não é crer por crer, só e pronto e acabou. Eu creio, então tá tudo bem, tá crido, tem fé. Ela é uma palavra que tem soma de preceitos. Soma. Então vamos olhar um desses atributos. Atributo número 1, Aurélio, 7ª edição, editora Positivo. Dicionário de bolso. Crença religiosa ou em valores espirituais. Crer por crer. 2, conjunto de doutrinas. Dentro do próprio Aurélio, doutrinas, princípios de base de um sistema filosófico. Ou seja, existe um sistema filosófico e existem doutrinas a serem cumpridas. Dogmas, pontos fundamentais de uma doutrina. Então você tem um sistema filosófico, no nosso caso teológico, com várias doutrinas e cada doutrina tem um dogma. E os dogmas são pontos fundamentais dentro das doutrinas. É a subdivisão da subdivisão. Sistema filosófico, doutrina, e as doutrinas têm dogmas dentro dela. E esse conjunto de doutrinas e dogmas consistem num culto. Aurélio, edição de bolso. Em terceiro caso, adesão e anuência. Eu não sabia o que era anuência. Anuência significa aprovação. Aprovação pessoal a Deus e aos seus desígnios. Então já falamos de doutrina, de sistema filosófico, um sistema. Sistema filosófico, doutrinas e dogmas. E aí você escolhe a Deus e escolhe aos seus desígnios. Mas isso tem um erro técnico. A fé, ela é um dom. Quer ver? Segura essa aqui, ó. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. E não vem das obras, das tradições humanas, do que você julga certo e errado, daquela doutrina que você e seu grupo fizeram, que não tem base bíblica nenhuma. Como a fé é um dom de Deus, você não vai ser salvo, você não vai receber a graça pelas suas obras, para que você não se vanglorie, não se glorie. Então a fé, Deus escolhe, Deus tem o seu nome, a sua certidão de nascimento no contrato. Caso contrário, nós não estamos predestinados por Ele e não receberemos o dom da fé. Belezinha? Agora aqui, ó, então vamos ver se as traduções católicas também respeitam a lei. Se o texto utilizado por eles manda ou não manda cumprir as leis. Bíblia Ave Maria, de 1959, diz assim: destruímos a lei pela fé? De modo algum. Pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. Não cuideis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas sim levá-los à perfeição. A lei dada a Moisés, o povo israelita, salvo do Egito, com coração duro, ingrato, fazendo um monte de besteira depois que recebeu a lei, sendo engolido pela terra. Povo de coração duro, mas o Messias veio para mostrar na pele dele como é que é. Dá mais 800 leis das 600 antigas. Somando aí, ó, 1400, levando à perfeição. Ei, Messias,
Aleluia. Então vimos aí, ó, Bíblia Ave Maria, 1959. Vamos ver outra. Mas antes de mais nada, deixa eu comentar outra coisa aqui. Olha que expressão interessante. Os tradutores da Ave Maria usaram a expressão levá-los à perfeição. Levá-los à perfeição. É uma expressão muito bonita, muito interessante, porque foi o que de fato o Messias fez. Trouxe luz às leis dadas a Moisés. Popularizou as leis e não aboliu. Agora vamos ver na Bíblia para Todos, edição católica. Romanos 3,31 e Mateus 5,17. Quer isto dizer que por causa da fé nós negamos todo o valor da lei? Não, de modo algum. Pelo contrário, reconhecemos a lei e o seu verdadeiro valor. Não pensem que vim anular a lei de Moisés ou os ensinos dos profetas. Não vim anular, mas vim para dar cumprimento. Mas nós gostamos de prova. Então vamos lá no latim. Vamos ver na Vulgata Clementina, que é uma tradução do hebraico para o latim. E sobre a Vulgata Clementina e outras, a gente já viu nos vídeos passados. E, aliás, não deixe de conferir os vídeos passados e compartilhar, porque existem muitos contratados pela empresa que já estão com a certidão de nascimento lá e não sabem. Então vamos ao latim. Eu não sei falar latim. Eu vou ler aqui qualquer coisa. Nolite putare coniam veni solvere legem. Aut profetas. Non veni solvere, sed ad implere. Ruim pra caramba. Mas vamos lá. Ad implere. Eu até separei por uma barra aí. Significa a cumprir. Ou para cumprir. Agora em grego. Grego. Eu sei grego? Não. Eu estou me fortificando no hebraico, mas no grego, não. Mas eu sei buscar termos gregos. Isso eu sei fazer bem, em qualquer língua, inclusive. Então, esse termo que está grifado aí tem uma referência chamada strong, que tem para o hebraico e que tem para o grego. Então, isso facilita muito a nossa pesquisa. Então, o strong G de Greek, de grego, né? 4137. 4137. Ele é essa palavra aí, ó, que significa preencher até o máximo, tornar cheio, abundar, tornar pleno, tornar perfeito, realizar, executar, cumprir, fazer a vontade de Deus como conhecida na lei e ser obedecida como deve ser. E ser obedecida como deve ser. Lindíssima definição. O Messias veio cumprir a lei, tornar perfeita, completar, realizar, tornar plena. Ele veio fazer tudo isso. Linda tradução também. E agora vamos ver na provável língua do Messias. Será que o povo que falava aramaico falou isso mesmo? A língua do Messias nós vimos nos vídeos passados. Vejam, compartilhem, deem like e se inscrevam no canal. Se a gente olhar aí, essa palavra está grifada. É o Dalet, o Aleph, o Mem, o Lamed e o Aleph de novo. Só que na língua aramaica, na língua siríaca, na escrita siríaca. Significa preencher, completar. Linda tradução também. E na peshita siríaca, para o inglês, dos doutores John, James e George, eles três traduziram como cumprir. Então, ou é cumprir, como na maioria das traduções são, ou é completar no sentido de adicionar, de preencher, e todas as outras derivações como realizar vem de cumprir. Ou então tornar pleno é de fazer, realizar, que também vem de cumprir. E essas outras como preencher, adicionar, completar, vem da ideia também de colocar mais. Então o Messias fez tudo isso. Ou eu estou ficando louco? E só uma adição aqui, lembrando que a Aliança Renovada ela tem cerca de 1050 comandos a serem executados pelos que têm fé no Messias. Se anularmos os comandos que são repetidos, chegamos a cerca de 800 comandos, 187 comandos a mais do que a antiga aliança, que tinha 613. Ou seja, são 613 mais 800 agora. Mais 800. Então é fato, o Messias veio completar e veio cumprir a lei. Jamais veio abolir, como ele mesmo disse. Belezinha, belezinha? Que o nome do Criador seja louvado. Em nome também do seu Filho. E vamos dar uma olhada assim. Na Antiga Aliança, são cerca de 613 leis. Grupos de leis positivas e leis negativas.
As leis positivas são daquele tipo: faça, cumpra, execute essa tarefa. E as negativas são o contrário, são as proibições daquilo que não pode ser feito. Não faça tal coisa, não haja dessa forma. Dá uma olhada depois nas fontes desses vídeos. Eu estou fazendo um vídeo aqui técnico. É um vídeo que eu podia muito bem entrar em qualquer universidade, em qualquer seminário e conversar com as pessoas. São fontes acadêmicas, são fontes de estudiosos. Eu só estudei e estou passando para vocês aqui. Eu não tenho nenhum diploma em teologia, mas quem sabe eu não tenho o Espírito Santo comigo. Amém. Belezinha, belezinha de novo? Beleza, então agora vamos relaxar um pouco aqui. Não relaxe. Siga as leis. Não, vamos relaxar assim, pera aí. Depois dessa introdução que a gente fez sobre a antiga aliança feita pelo Criador e uma pequena introdução da aliança renovada, feita pelo Messias e edificada através do seu sacrifício, o último sacrifício de todos, que também vimos nos vídeos passados, todas as alianças são para a honra e louvor do Criador, pelo poder do seu nome. E agora eu vou fazer uma analogia referente ao nome, só que diferente daquela da empresa com contrato de trabalho. Presta atenção. Imagina uma criança muito pequena, com cerca de 2 anos de idade, que recebe muito carinho e atenção do pai. Uma família simples, pai, a mãe, os filhos. E a criança recebe carinho do pai e da mãe. E aí o pai olha sempre por ela e ela também olha para o pai. O pai reconhece ela reconhece o pai. O pai sabe a aparência do filho, reconheceria o filho de longe. E a criança também, ela reconhece o jeito do pai, a voz do pai, reconheceria o pai dela em qualquer lugar. Mas pela falta de maturidade devido à sua idade, ela pouco obedece o pai quando o pai faz uma advertência a ela. Afinal, ela é uma criança, ela não tem discernimento. Aquilo que é certo e aquilo que é errado, ela não consegue medir. Ela não mensura a consequência dos atos dela. E é claro, toda criança recebe o alimento do pai. De forma geral, é sustentada, mantida por ele. Mas ainda assim, pela sua falta de maturidade, ela não tem dimensão do valor do dinheiro, do quão é trabalhoso ganhar o dinheiro. O trabalho que dá para sustentá-la de forma geral, não só com alimento. E a criança não sabe agradecer o sustento do pai. Ela acha simplesmente natural a comidinha vir no pratinho dela, ter a roupinha dela quando o frio chega. E ela, de tão criança, de tão bebê, afinal ela tem 2 anos só, ela só sabe se dirigir ao pai como papai. Não sabe falar o nome do pai ainda. Às vezes ela nem conhece o nome do pai. Pergunta para a criança: como é que é o nome da mamãe? Não sei. Como é que é o nome do papai? Papai. E muito menos o seu nome completo, a sua profissão, a sua conduta moral, seus valores pessoais, suas opiniões. Nada do mundo adulto. Ela é uma criança, ela é um bebê. E exatamente como esse bebê, da mesma forma que um bebê, somos nós em busca do conhecimento sobre o Criador. Leva tempo conhecer o seu nome, sua personalidade, seus desígnios, saber como o Pai nos sustenta, como tem textos lá em Mateus, como Ele nos sustenta e como Ele nos veste. Os pássaros não semeiam nem colhem, seria nós menos do que um pássaro? E os lírios, que se vestiam mais belamente do que Salomão. E Salomão era rico, hein? E Deus maravilhosamente faz tudo isso de coração. Olha o lugar que a gente veio viver. Olha que lindo isso. E Ele fez tudo isso em aliança perpétua. E em contrapartida, nós que esquecemos dele. Nós somos imaturos, nós somos igual uma criança. Ele sabe disso. E muitas vezes nós não entendemos os seus desígnios. Mesmo que esteja escrito ali, a gente faz errado, quer fazer do nosso jeito. Mas como bons filhos, nós tememos a Deus. Nós temos a inclinação, o dom da fé e a inclinação para corrigir o erro. Porque afinal, um dia nós vamos crescer. E saber todas as características do Pai exige tempo, exige maturidade. Bem como saber o seu nome. Eu me lembro muito bem quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade. Minha mãe lavando vasilha, eu perguntei: mãe, como é que é seu nome? Lembrar disso é muito bonito, cara. Parece que foi ontem. Aí a mamãe respondeu bem assim: ô meu filho, o nome da mamãe é Mary. Eu, assim, hoje como pai, eu fico imaginando como deve ter sido emocionante isso pra ela, né? Imagina seu filho querendo te conhecer de uma forma diferente, querendo saber o seu verdadeiro nome. É uma emoção pros pais ver quando os filhos reconhecem o pai. E cada vez mais o conhecem, além de simplesmente reconhecer por aparência. E para nosso Pai Celestial também é uma alegria no céu. Relatado em Lucas 15:7. Olha aí. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E o arrependimento, ele é o reconhecimento de um erro, um desvio de conduta em relação a uma ordem e um consequente retorno às ordens originais. Seja as regras da casa do nosso Pai ou no caso do Criador, felicidade no céu é pelo retorno do
do pecador aos seus preceitos, as leis, os mandamentos. Afinal, o pecado, ele é definido como a transgressão da lei, conforme em 1 João 3,4. Qualquer um que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Isso na versão Almeida Corrigida e Fiel. Na Bíblia Ave Maria, de 1959, todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Belezinha, belezinha? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Muito legal. Então, tá claro que definitivamente é o pecado. O pecado é desviar-se das regras do nosso Pai Celestial. E por isso tá claro porque que o Criador se alegra nos céus. Porque voltamos a temê-lo como filhos obedientes. Agora vamos ver o que é a palavra iniquidade. Bem como a fé, é uma palavra polissêmica também, formada por várias definições paralelas que agrupadas formam uma palavra. É um agrupamento não individual de outros significados, mas é um agrupamento coletivo. Então vamos ver aí. Iniquidade é o contrário de equidade, mais perverso, mais malévolo. Equidade é justiça, tudo no mesmo texto de dicionário. Perverso significa desvirtuado e corrompido. Malévolo é má índole ou má vontade contra alguém. Em outras palavras, ser iníquo é ser contrário à justiça de Deus, ser desviado das suas leis, desvirtuado, fora do caminho correto e agir de má índole diretamente ou indiretamente com as pessoas. Pedra de tropeço para outras pessoas, levando as pessoas a se desvirtuarem também, tirando as pessoas do caminho da justiça de Deus, porque Deus vai julgar, o Messias vai julgar. Então precisamos conhecer o nosso Pai, precisamos conhecer os seus desígnios para saber se a gente está indo pela porta estreita ou se a gente está indo pela estrada larga da perdição. E as regras da casa do Pai estão todas na Bíblia. Então a gente precisa encontrar dentro da Bíblia onde estão essas determinações. Até agora a gente viu a importância do poder do nome do Criador, mas ainda não estudamos o seu nome. Agora precisamos de fato descobrir qual é o seu maravilhoso nome. Entendemos o porquê que o seu nome não pode ser ocultado de jeito nenhum. Pelo contrário, deve ser pregado a todos os povos. Nós vimos isso nos vídeos passados. Afinal, ele é o Criador. Tudo foi criado por ele. Então a gente precisa saber onde estão escritos o seu nome pessoal, onde ele se encontra para podermos saber como é que é a tua personalidade, identificá-lo como pai de fato, como Criador, como o autor de todos esses preceitos que a gente vem falando e vem batendo na tecla, porque o que está escrito ali não é à toa, porque a Bíblia é literalmente uma revelação do Criador feita aos homens, e é só através dela que a gente encontra essas respostas e outras que a gente às vezes nem estava procurando. E ela, é claro, é um contrato, e é um contrato enorme, com muitas cláusulas, e de qualquer forma ele é um contrato absolutamente claro e conciso do início ao fim. Mas antes de entendermos a personalidade, vamos diretamente ao nome, e nos próximos vídeos a gente vai ver detalhes dessas cláusulas. Próximo vídeo, o nome do Criador. Muito obrigado por vocês aqui.